Planejar uma sala de estar parece simples, mas tem muito erro escondido por aí. E hoje eu quero te mostrar os 6 erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar a sua sala e, claro, vou te trazer dicas simples e fáceis para que você conserte aí na sua casa se tiver esses erros e, se você não tiver esses erros, para que você possa planejar a sua sala corretamente. Mas antes, eu já quero te pedir para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e me ajudar a fazer com que esse vídeo e os outros alcancem mais e mais pessoas. E o primeiríssimo erro, o campeão dos campeões, o número 1, o vilão de muitas casas é o sofá grande demais, aquele sofazão gigantesco que parece que caiu de paraquedas aí no meio da sua sala. Claro que sofá, né? Um sofá confortável, gente, um sofá confortável é essencial. É claro que esse é um dos principais pontos que a gente tem que ponderar quando for escolher um sofá para nossa casa, né? Para nossa sala. Mas se o sofá for grande demais, ele vai virar um problemão aí na sua sala. Vai faltar circulação, vai ficar difícil o acesso, vai faltar espaço para você poder colocar uma mesinha de apoio, vai faltar espaço para você poder colocar mais uma poltrona, vai ficar gigante, vai ficar aquele elefantão branco no meio da sua sala. Então, a dica de ouro, a dica simples e que é uma dica simples, prática e de ouro para você não errar mais nisso é: meça o seu espaço, meça a sua sala e na sua sala meça o espaço que você tem disponível para colocar um sofá antes de você sair comprando o sofá ou qualquer outro móvel para sua sala, né? Porque às vezes a gente compra uma poltrona, compra um rack, compra uma mesinha e falta espaço para você poder colocar um sofá. Ou a gente faz isso, compra aquele sofazão, né? Aquele sofazão gigantesco, aquele sofá retrátil imenso, né? Que a maioria das pessoas gosta. E aí não sobra espaço para poder colocar uma mesinha de apoio, para poder colocar mais uma poltrona, enfim, né? Para poder comprar um rack que seja proporcional ao tamanho da sua sala e ao tamanho do sofá. E fica aquela sala esquisita com um item gigantesco, desproporcional no meio dela. Então, meça a sua sala e meça o espaço que você tem disponível para colocar esse sofá antes de sair comprando os móveis, os mobiliários aí para sua sala. E o segundo erro bem comum que eu vejo nas casas das pessoas é o famoso tapete pequeno demais, aquele tapete que fica flutuando no meio da sala, sabe? Que parece que ele foi jogado no meio da sua sala. Então ele não conversa com os móveis, ele não delimita espaço, ele não cumpre a função dele, que é acomodar os móveis, né, sobre o tapete. Então ele fica esquisito, fica um visual que parece que tá faltando alguma coisa, né? E na verdade não é, na verdade é o seu tapete que ele está desproporcional ao tamanho da sua sala. Então a dica é a seguinte, é a mesma do sofá, meça o espaço que você tem antes de comprar o tapete, tá? E o ideal é que o tapete ele fique pelo menos de 10 a 20 centímetros abaixo do sofá, abaixo das poltronas e encostando ou bem próximo do rack. Tá? Para quê? Para que ele possa acomodar os móveis, né? Acomodar todo o mobiliário da sua sala sobre ele. Os móveis não precisam estar todo ele sobre, né? O sofá inteiro sobre o tapete, as poltronas inteiras, mas que ele acomode pelo menos aí os pés da frente do sofá, das poltronas, acomode sobre o tapete e aí ele vai cumprir a função dele, que é delimitar aquele espaço e deixar o ambiente maior, o ambiente mais convidativo, né? E realmente cumprir a função do tapete, que não é só aquele tapetinho ali no meio, que às vezes o tapete é tão pequeno que parece que ele só dá para a mesinha de centro. Mas ele precisa acomodar. Terceiro erro bem comum que eu também vejo nas casas é a televisão instalada na parede ou num painel
na altura errada. Isso é muito comum de acontecer. E aí, assim, né, minha gente, televisão alta demais, ela causa desconforto no pescoço. Você vai assistir televisão assim. Baixa demais, você vai assistir televisão assim também. E é horrível. Isso causa um desconforto. É muito desconfortável. Provavelmente você nem gosta muito de assistir, nem quer assistir televisão. As pessoas não param muito ali para assistir um filme. Por isso, porque fica com dor no pescoço, ficar olhando para cima ou ficar muito para baixo, tá? Então eu estou falando aqui da altura na TV quando instalada na parede ou no painel, não aquela que fica sobre o rack, tá? Porque daí vai depender da altura do seu rack para você definir a altura ideal da sua televisão. Então, uma altura ideal para a televisão é essa, tá? Quando ela colocada na parede ou no seu painel ali na parede, né? Você pega a sua trena, coloca ela no chão, sobe ela 1,20 m e esse 1,20 m tem que bater no eixo da televisão, ou seja, no meio, né? No centro da televisão. E essa é uma altura confortável para que a grande maioria da população possa assistir aí o seu filme, sua programação com conforto. Quarto erro bem comum e que eu vejo muito nas casas, no Pinterest, na internet, por todo lado tem esse erro e assim, é muito comum, que é a iluminação sobre a televisão, sabe? Aqueles pontos de luz que ficam sobre a televisão, ou a iluminação que ela vem de frente, né? Que ela sai de trás da televisão e vem de frente para você. Então você está assistindo a televisão aqui, aquela iluminação tá aqui na sua frente aqui. Meu Deus, como aquilo incomoda. Eu acho que o cérebro ele entra em pânico, né? Porque é tanta coisa passando na televisão e mais aquela iluminação atrás. E se a iluminação for colorida, então, meu Deus, eu acho que o cérebro dá para onde é que eu olho agora? Então, isso te causa desconforto, faz realmente, eu tô brincando aqui, mas faz essa confusão, o cérebro ele fica, sabe, até ele processar para onde realmente ele tem que focar, fica aquela iluminação ali te atrapalhando, sabe, que ela vem de trás da televisão e ela tá te incomodando. E aquela que tem aqueles pontos de luz assim em cima da televisão, nossa, aquilo também causa muito desconforto. Então a dica para você é a seguinte, se você gosta, né, de assistir televisão com uma luz mais intimista, uma iluminação mais baixa, né, e que não seja aquele 100% de breu na sua sala, ou pelo menos, ou que também não seja aquela, daí eu não quero assistir televisão com a luz geral ligada, eu quero assistir um filminho, então eu quero baixar essa iluminação. Use dos abajures, né, você pode investir aí num abajur de mesa, ou um abajur de piso, que isso, além de fazer o que você quer, né, que é ter uma iluminação mais baixa para poder assistir a televisão, ainda vai trazer um charme para sua sala. Então, abajur é um grande aliado nessa hora. Quinto erro, e esse é clássico, esse é muito fácil, gente, acontece demais, que é cortina curta. Meu Deus, cortina curta. Senhor amado, vamos parar de fazer isso com as nossas casas. Gente, persianas, elas permitem que elas sejam curtas, que elas sejam mais curtas. O que eu quero dizer com isso? Permite que ela acabe, que ela termine no parapeito da sua janela, tá? A persiana você pode usar assim. Agora, cortina, quando o assunto é cortina de tecido, ela tem que ir até o chão, tá? É regra, gente. Isso deixa a casa mais fina, mais elegante, mais harmoniosa, mais bonita, mais charmosa, tá? A cortina, quando ela é de tecido, ela vem de lá do alto até o chão. E a dica para você é o seguinte: Dani, mas aí se fica curta, como que eu vou saber se ela tá curta ou se ela tá comprida? A dica é a seguinte: você vai medir e você vai deixar meio centímetro essa cortina antes de encostar no chão. Então, antes de encostar no chão, você deixa ali meio centímetro, né, meio dedinho assim. É a altura ideal para a sua cortina. Se a cortina for de linho, 100% linho, confeccione ela, né? Mande fazer ela um pouquinho maior, encostando no chão, porque a cortina de linho ela tende a trabalhar o tecido por ser fibra natural, ele tende a trabalhar se você lavar, né? Calor, frio, ele vai trabalhar e pode, né, encolher. Então, para você não perder a sua cortina, se ela for 100% linho, faça ela um pouquinho mais comprida, encostando mesmo no chão, porque depois ela vai ficar na altura ideal. E o sexto erro que eu vejo por aí, que é bem comum,
é a decoração excessiva, né? Muitos objetos de decoração e função de menos. O que eu quero dizer com isso? Que é muito tentador, né? A gente vê tantas lojas, tantos itens na internet, né? Tantas ideias no Pinterest, tantas ideias assim, né? Ali nas redes sociais que você está passando de decoração. E é bem tentador a gente querer comprar vários objetos, né? De decoração. Mas isso pode causar uma poluição visual na sua casa, pode causar um desconforto e até mesmo um ar bagunçado na sua sala. Então, a dica é, você precisa conhecer você precisa conhecer qual é o seu estilo, né? Se a sua casa ela é moderna, contemporânea, clássica, vintage, né? Se ela é industrial, qual é o seu estilo, né? Eu sou mais escandinavo, eu sou boho, e aí sim, quando a gente se conhece, né, que a gente entende, não, o meu estilo é esse, eu sou uma pessoa moderna, então eu vou procurar adornos, objetos de decoração que realmente conversem com a minha casa e nas proporções, nas devidas proporções, né, nas quantidades ideal para compor a minha casa. Porque veja bem, uma casa maximalista é uma casa que ela vai aceitar muitos objetos, né? Muitos objetos, claro, todos eles bem elaborados, estudados e tendo ali, né, como base uma paleta de cores, mas ela vai aceitar aquela quantidade no máximo, né, aquela quantidade excessiva de objetos de decoração. Mas isso fica bom porque é uma casa no estilo maximalista. Então, e uma casa minimalista já é totalmente o inverso, ela vai aceitar o mínimo do mínimo, às vezes, na maioria das vezes, o nada. Né? Então você tem que entender o teu estilo, porque se é uma casa moderna, ela vai ter objetos mais modernos. Se é uma casa contemporânea, ela vai ter objetos mais modernos e coloridos. Então, o primeiro passo para você não errar na decoração da sua casa, na hora de comprar os adornos, né, os objetos de decoração para sua casa, é você se conhecer. Você saber qual é o seu estilo e qual é o estilo da sua casa. E agora me conta, você já cometeu algum desses erros? Já viu algum desses erros por aí? Eu já cometi na minha casa algum desses erros sim. Porque afinal de contas, né, minha gente, só não erra quem não tenta. Agora, a verdade é que uma sala bonita, a gente precisa ter uma sala bonita para o nosso bem-estar. Mas mais do que bonita, ela tem que ser prática e acolhedora. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para me ajudar a fazer esse vídeo e os outros alcancem mais pessoas. E até o próximo vídeo.